É após a morte de Cristo, ressurreição e ascensão de Cristo. A igreja vai se espalhando, surge a necessidade da igreja, levantam os diáconos para distribuir comida, mas só que eles, em vez de distribuir comida física, também distribuíam comida espiritual. Distribuindo comida espiritual havia cura, havia libertação. Isso provocou perseguição, provocou retaliação. Então Estevão se torna o primeiro mártir da igreja depois de Cristo. Aleluia. Então Estevão é preso, é colocado no meio, em que ele diz: explica-te então, o que é que se passa contigo? E aqui começa o grande discurso de Estevão. Eu costumo dizer, se você quer perceber a Bíblia sem ler toda a Bíblia, esse é o discurso de Estevão. E eu costumo dizer que a pregação de Estevão é a maior pregação expositiva depois das pregações de Jesus Cristo, essa pregação de Estevão. Então aqui, Estevão conta uma história de uma forma muito resumida, mas tocando os pontos mais importantes para situar sobre a história do povo hebreu. Onde surgiu, como surgiu, por que surgiu, onde é que foram, e lá onde foram, qual é a consequência, depois da consequência, como é que saíram, e saíram por quê, agora que saíram, por que devemos saber essa história, por que crer em Cristo? Ele começa em Abraão e termina em Cristo. Agora que te situei, te tirei de um lugar, te levei para o outro, vou dar continuidade a essa caminhada, amém? E disse o sumo sacerdote: porventura isto é assim? Então o sumo sacerdote pergunta a Estevão se é assim mesmo que está acontecendo as coisas. E ele disse, ele quem? Estevão: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. The next. E disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. The next. E então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitas agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência. E não tendo ainda filho, e falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Não, volta ainda, aqui no coração, amém? Estamos no bloco operatório, amém? Vamos começar a fazer algumas incisões. Está a dizer aqui que Deus disse: a tua descendência será peregrina em terra alheia. Descendência de quem? De Abraão. Aleluia. E a Bíblia diz claramente, volta no versículo 5, ele diz assim: ainda antes, depois dela, a sua descendência, não tendo ela ainda filho. Então, Abraão ainda não tinha filho, mas Deus já disse a Abraão: a tua descendência vai ser presa numa área, em terra alheia, vai ser escravizada durante 400 anos. Antes de ter filho, Deus já disse que a descendência dele, aleluia, a coisa que Deus está te falando agora, você não vai entender ainda. Porque Abraão não tinha filho ainda, já está a lhe falar da descendência que vai ser escravo, aleluia. Por favor, avança. Então ficariam lá na terra peregrina, em terra alheia, sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. A seguir, e eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão nesse lugar. Depois eles falaram que sairão. Avança. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaac, e o circuncidou ao 8º dia, Isaac a Jacó, Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Então, o filho de Abraão teve Isaac, Isaac que teve Jacó, Jacó que teve José, na verdade Jacó teve 12 filhos e uma menina, amém, povo de Deus, 12 filhos e uma filha. Dentre os 12, um deles era José, que foi vendido, e sendo vendido ele foi no Egito. A Bíblia está dizendo que lhe venderam, por quê? Por inveja, lhe venderam, movidos de inveja, lhe venderam para o Egito, mas Deus era com quem? Com ele. Então, podem te vender, podem ter inveja de ti, mas o mais importante é Deus ser contigo. A seguir, e livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça, sabedoria ante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador, e sobre o Egito e toda a sua casa. The next. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimento. Nossos pais quem? Os patriarcas, os descendentes de Jacó, os 12 mais uma, né? Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez José, conhecido por seus irmãos, e a linhagem de José foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 65 almas. Quer dizer que na terra do Egito foram o quê? 75 que saíram da terra de Jacó para ir no Egito por causa de quê? Da fome, da escassez, da necessidade. The next. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. Ele quem? Jacó e os 12 filhos que ele teve, e a menina também, amém, povo de Deus.
E Jacó desceu, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Hamor, pai de Siquém. Então significa o quê? Quando Jacó morreu com seus descendentes, não foram enterrados no Egito, lhes transportaram e lhes levaram em Siquém. Aleluia. A seguir, aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Qual promessa? Que o povo seria escravo, mas depois seria liberto. Aleluia. Então, Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei que não conhecia quem? José. A seguir, esse usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazerem enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Stop! 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 Até aqui estamos. Moisés nasceu. Moisés nasce para quê? Com o objetivo de libertar o povo israelita da onde? Do Egito. Mas Faraó não queria libertar. Faraó não queria liberar. Então Moisés vai fazendo muitos sinais, mas ainda assim, ao invés de amolecer o coração do Faraó, ele endurecia mais ainda o coração do Faraó. Aleluia. Até que então Deus decide usar uma outra forma para libertar o povo israelita do Egito. Êxodo capítulo 12. Aguenta um bocadinho, amém? Êxodo 12, verso 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, aqui Deus queria libertar já o povo. Então disse a Moisés, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula. Diga comigo, sem mácula. Diga comigo, um macho. Ponto. De 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. A seguir. E o guardareis até o 14º dia, dia 14 deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel fará o quê? Sacrificará à tarde. A que horas? O cordeiro será sacrificado a que horas? Boa, vamos. E tomarão do sangue. E tomarão do sangue. E poluão em ambas as ombreiras. E na verga da porta, nas casas em que o comerem. Há quem diga que o português da Bíblia humilha. E poluão, tomarão. Aleluia. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Farão o quê? Comerão o quê? Chocolate, ovo, carne grelhada. Vamos avançar. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Os miúdos, né? As febras. E nada dele deixareis. E nada dele deixareis. Até amanhã. Mas o que dele ficar, até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos. Os vossos sapatos nos pés. O vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Sit down, please. Não, sit down, please. Você pode aplaudir mais o Senhor Jesus? Primeira coisa, a igreja cresce com ensino. Segunda coisa, a tua idade espiritual é equivalente à tua idade do conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai crescer espiritualmente. Porque o desenvolvimento de uma criança depende muito da qualidade da comida que ela está a receber. Se ela for exposta a vitaminas, nutrientes, não tem como aquela criança não desenvolver. Mas se a criança se alimentar mal, toda hora chá com bombom, essa criança não vai desenvolver. Nada contra bombom, amém? Estamos a celebrar Páscoa. Mas afinal de contas, o que é Páscoa? Ouvimos muita coisa a se dizer de Páscoa. Ouvimos a falar de Sexta-feira Santa. Mas será que a Sexta-feira é mesmo Santa? Será que é bíblico celebrarmos a Sexta-feira Santa?
Nós não temos autoridade bíblica, escriturística, nem na antiga aliança, nem na nova aliança, para declararmos a sexta-feira como sexta-feira santa. Você não encontra nenhuma referência no Atos dos Apóstolos, nas cartas paulinas, nas cartas petrinas, nas cartas joaninas. Não encontramos nenhuma base, nenhum fundamento para celebrarmos sexta-feira santa. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro: não existe biblicamente sexta-feira santa. O que existe é pessoas que se tornaram santas por depositarem a sua fé no Santo Jesus Cristo de Nazaré. Ponto número 2. Páscoa não tem nada a ver com ovo, chocolates e coelhos. Satanás trabalha incansavelmente para deturpar, para desfazer, para fazer confusão naquilo que é a revelação clara sobre a questão da Páscoa. Páscoa não é ovo. Páscoa não é coelho. Páscoa não é chocolate. A inclusão do coelho, do ovo e do chocolate na Páscoa é uma atividade comercial, porque o inimigo tenta fazer com que as coisas de Deus percam peso para que as coisas da carne se manifestem. Não tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate. A Páscoa, na verdade, é a libertação de um povo que foi preso no Egito através da morte de um animal, e o sangue do cordeiro cobriu o povo para que não fossem mortos no dia da ira de Deus. Vimos aí na leitura bíblica que o povo israelita foi levado ao Egito por causa da fome. José lhes protegia, lhes alimentava, mas houve uma fase em que todos os patriarcas morreram e subiu um outro faraó que não conhecia o povo israelita. Então a multiplicação do povo israelita era tão acelerada e eles eram tão fortes que o faraó do Egito ficou com medo de se estar se reproduzindo de uma maneira tão rápida que um dia podem se unir com nossos inimigos e roubar a nossa terra. Então ali começaram a massacrar as crianças. Surge Moisés. Moisés é levado, cresce no palácio, é criado, com 40 anos vai ver os irmãos, tenta intervir, mata um egípcio. Depois no dia seguinte tenta intervir. E perguntaram: quem te colocou juiz sobre nós? Então Moisés, com medo, foge, e ele depois já percebe que o faraó havia se apercebido que ele matou um egípcio. Então ele fica no deserto durante 40 anos também, onde se encontra com a sarça ardente, a Shekinah, recebe o chamado para vir libertar o povo israelita. Ele vem libertar, faz sinais, faz maravilhas, mas o faraó não liberava o povo. Até o dia então que aqui, em Êxodo 12, Deus dá instrução específica a Moisés, como então seria a libertação do povo israelita. A primeira coisa que ele disse: falai a toda a congregação de Israel, que no dia 10 tomem cada um animal, um cordeiro, em cada família. Aleluia. A referência do cordeiro aqui na antiga aliança é uma referência clara da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Toda libertação que não tem Jesus é uma falsa libertação. Então, aquilo que a chuva de pedra, a escuridão, o sangue na água não pode fazer, Cristo fez morrendo na cruz de Calvário. Você estava a perceber que durante esse mês todo já temos falado de Cristo. Temos falado da cruz do Calvário. Na verdade, esse é o casamento daquilo que já temos falado durante esse tempo todo. E eu trouxe mais duas doutrinas que estão intrinsecamente ligadas à doutrina da Páscoa. Falar de Páscoa é falar de redenção. Falar de Páscoa é falar de propiciação. Falar de Páscoa é falar de uma das doutrinas fundamentais da vida cristã. Porque você vai entender que ele disse: escolha um cordeiro, macho, sem mácula. O macho aponta para quem? Para a masculinidade, para a humanidade de Cristo. Aleluia. Você sabia que Deus, sendo espírito, não tem sexo? Você já foste exposto a essa informação? Deus não tem sexo. Deus é espírito. E importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. Então por que o cordeiro tem que ser macho? Porque quando a Bíblia está a dizer que o cordeiro tem que ser macho, na antiga aliança, Deus estava a pregar a Moisés que quando chegar a nova aliança, Deus que é espírito vai se tornar homem para morrer pela humanidade. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por outro homem entrou a salvação no mundo. Então a referência de ser macho é a referência à humanidade de Cristo, em que o concílio de Niceia chegou à conclusão que era a união hipostática. Ele era 100% Deus e 100% homem. Uma vez que o homem falhou para salvar o homem, Deus teve que se fazer homem para salvar você, salvar eu, salvar a igreja, para a honra e a glória da sua majestade. Sem mácula,
referência à santidade de Deus. O cordeiro não podia ter mancha, nem mácula, não podia ter defeito, não podia ter debilidade, não podia ter dificuldade, porque essa oferta tem que ser uma oferta perfeita diante de Deus. Aleluia. E essa oferta não podia ter mácula, não podia ter mancha, tem que ser um animal separado. Aleluia. E Deus vai falando com Moisés que no dia 14º, cada um vai sacrificar no período da tarde esse animal. Mete o fundo do Jeová aqui na filha. Por que no período da tarde? Se você ler os evangelhos, você vai entender que Cristo não foi sacrificado de manhã. Foi no período da tarde em que Cristo foi sacrificado. Então aqui, na Páscoa, estavam já a determinar a que horas seria a morte do cordeiro. Na mente dos israelitas, é o cordeiro que podia libertar somente o povo israelita. Mas na mente de Deus, é o cordeiro que podia libertar todo o povo, de toda a nação, toda a raça, toda a tribo, toda a língua, toda a etnia, todo o povo que depositar a sua fé em Cristo. Cristo mesmo libertaria eles, morrendo onde? Na cruz de Calvário. Diga, foi na cruz onde tudo aconteceu. Diga, a verdadeira Páscoa, a Páscoa original, se deu na cruz. A Páscoa da Antiga Aliança é sombra. O acontecimento da Antiga Aliança é sombra. Entenda uma coisa. Deus liberta o povo israelita da mão de quem? Do faraó. É uma antítese. É um tipo de Satanás. Faraó, na verdade, simboliza Satanás. É que prendeu o povo aonde? No pecado, na maldição, na doença, na condenação. Satanás prendeu a humanidade. Quando Adão desobedeceu a Deus. Alguém diga, estou a entender, pastor? E ele estava onde? No Egito. Que é um tipo de quê? De mundo. Então, a libertação, a Páscoa, é para libertar o povo israelita da mão do faraó. Para nós, para nos libertar da mão de Satanás. Para libertar o povo israelita do Egito. Para nós, para nos libertar do mundo pecaminoso. Para que naquele dia, quando a trombeta tocar, eu e você subiremos ao alto e cantaremos: Maranata, Maranata, ora vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Ser defendido pelo sangue do Cordeiro. Celebre, Senhor Jesus. Sacrificará de tarde e comerão a carne assada. A outra fake news que já está a bater há muitos anos é que na Páscoa, na Sexta-feira Santa, não podemos comer carne. Toda semana não podemos comer carne. Sabes, eles criam teorias que afrontam diretamente a sã doutrina. A apologética tem a função de pegar a verdade e combater todo falso ensino que o diabo tem disseminado em nome da religião para prender o povo. A apologética não é disparatar o pastor fulano, o pastor ciclano, é pregar a doutrina verdadeira, é trazer a revelação da palavra de Deus. E o povo que estava em escuridão começa a ver a luz de quê? Do Evangelho de Cristo. A apologética é isso. É trazer a verdade, é ensinar a doutrina, é equipar o povo. A Bíblia diz que Deus deu pastores, apóstolos, não sei o quê, para que? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, até que todo mundo atinja a estatura espiritual de Cristo. Para você atingir a estatura de Cristo, tem que comer a palavra de Cristo. Tem que ter Cristo, tem que entender a palavra. Mesmo a Santa Ceia é uma referência à Páscoa também. Na Antiga Aliança era a Páscoa, na Nova Aliança é a Santa Ceia. É tudo a mesma coisa. Temos que comer o pão da palavra, a água do Espírito. E só assim estaremos preparados para ouvir o arrebatamento. Alguém diga aleluia. Então o animal era sacrificado. E a Bíblia está dizendo que quando matarem o animal, peguem sangue, o sangue do animal, e coloquem sobre as batentes da porta de casa. Porque Deus virá para punir o povo egípcio. Mas a casa, aonde tiver o sangue do cordeiro, ele passará por cima. Páscoa também significa passar por cima. Aleluia. Significa que quando Deus enviou o anjo da morte, não estou a dizer espírito da morte, o anjo da morte. Anjo da morte é um anjo divino que tem a função de aplicar o juízo de Deus na terra. E ele disse, quando enviar o anjo da morte, a casa que tiver o sangue, ele não vai tocar ninguém.
Mas a casa que não tiver o sangue, ali haverá sassasa. Aleluia. Entenda uma coisa: ninguém pode nos tirar a consciência do poder que há no sangue do Cordeiro. Que nos tiram outra coisa, mas nunca mexam na doutrina fundamental do sangue do Cordeiro. Porque esse sangue é o pagamento de Deus para remir a humanidade dos seus pecados. Há poder no sangue da nova aliança. Mas o Satanás não tem medo da tua beleza, do teu conhecimento, do teu fato, do teu carro, do teu cabelo brasileiro. A única coisa que mexe com o Satanás é o poder que há no sangue do Cordeiro de Deus. Quem diga aleluia? Há poder do sangue da nova aliança. Aleluia! Há um sangue derramado na antiga aliança para cobrir o povo israelita, na nova aliança para nos lavar por dentro e por fora. E Paulo está a dizer que o sangue de bode e de touro só nos purifica por fora e não por dentro. O sangue que foi derramado na antiga aliança era sombra. O verdadeiro sangue é o que foi derramado na cruz de Calvário para a nossa completa libertação do pecado. Nós éramos escravos de Satanás, éramos escravos do pecado, éramos escravos do mundo, estávamos sujeitos à condenação eterna, uma vida sem Deus, na eternidade, a sofrer o suplício do inferno. Você sabia que o inferno é real? Você sabia que o inferno é o lugar de toda pessoa que não estiver coberta com o sangue do Cordeiro? Você sabe a importância do sangue do Cordeiro? O sangue é o pagamento, o sangue é o comprovativo de que Deus pagou o preço para a libertação da humanidade. Aleluia. Pois Pedro está dizendo: vocês não sabem o preço que custou a vossa salvação. Vocês não foram comprados com ouro, não foram comprados com a prata, nem com alguma coisa perecível, corruptível, mas foste comprado com o sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança, que vos resgatou, que vos libertou, que vos resgatou do pecado, resgatou da morte, resgatou da condenação, resgatou do Egito, resgatou do mundo, resgatou do faraó, resgatou de Satanás. Fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Diga: eu não sou preso, eu fui resgatado pelo sangue da nova aliança. Por que precisamos da redenção? Porque nós éramos escravos do pecado. João capítulo 8, versículo 34. João 8, 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Meta NVI, filho. Todo aquele que pratica o pecado é o quê? Escravo do pecado. Antes de recebermos Cristo, eu e você éramos escravos do pecado. Romanos 6:20. Sendo escravos do pecado, éramos dominados pelo pecado, éramos maltratados, massacrados pelo poder do pecado. Romanos 6:20 está dizendo: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Não tinham justiça, eram escravos do pecado. A seguir, que fruto colheram? Meta CF, filho. Que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Então estava a dizer: quando estávamos no pecado, não tinha nenhum fruto bom. Era só perder tempo, era só gastar dinheiro, era só viver sem esperança no mundo. E outra coisa está a dizer mais: o fim daquela vida de pecado era o quê? Era morte. Significa que eu e você éramos condenados a um dia, a morte eterna, a afetar nossa alma e sermos banidos da presença de Deus e ficarmos por toda a eternidade no inferno. Aleluia. Não só éramos apenas escravos do pecado, mas também éramos escravos de Satanás. Efésios capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então Paulo está a dizer que antigamente, antes de ouvirmos o evangelho, de crermos no evangelho, nós andávamos segundo o curso desse mundo. E éramos escravos do príncipe da potestade. É uma referência a Satanás e aos seus demônios. A seguir, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Meu amado, quando você anda no desejo da tua carne, você é escravo de Satanás.
Ah, é minha vontade de beber. Tudo que te dá vontade você tem que fazer. Você é escravo do pecado, é escravo de Satanás. Deus não nos chama para vivermos segundo a vontade da nossa carne. Deus nos chama para vivermos segundo a vontade do Espírito. Por isso ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Muitos querem seguir Jesus, mas não querem tomar a sua cruz. Você controla aqui no coração, ele vive para satisfação da carne. Namora com 2, 3 namorados, satisfação da carne. Tem mulher em casa, matrai a mulher, satisfação da carne. Se você está na igreja e ainda é dominado pela tua carne, você nunca viu Jesus Cristo. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Significa que quem vive segundo a vontade da carne e faz tudo o que pensa, ele é filho da ira. O destino final é a condenação. Essa ira, está falando da ira divina. Um dia em que Deus vai reunir em todo o mundo todos aqueles que se rebelaram contra Ele e serão punidos pelo suplício divino. Diga, estou a entender, pastor. Diga, estou a aprender, pastor. Além de sermos escravos de Satanás e sermos escravos do pecado, também éramos escravos da morte. Romanos 3:23. Diga comigo, escravos da morte. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado da humanidade nos tornou que? Escravos da morte. Porque sem glória, a morte entra na tua vida. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário, o pagamento do pecado é a morte. Então éramos escravos do pecado. Éramos escravos de Satanás. Éramos escravos da morte. Éramos escravos do mundo. Tudo que o mundo ditava, nós tínhamos que fazer. Sendo escravos, precisamos de redenção. Quem é livre não precisa ser redimido. Mas só que a redenção requer um pagamento. O que é redenção, pastor? Redenção é a libertação de alguma forma de escravidão com base num pagamento por um redentor. Redenção é a libertação de uma escravidão por um pagamento por um redentor. Aleluia. Então, quando estamos diante de uma redenção, estamos diante de uma libertação de alguma forma de escravidão com base num pagamento por alguém que faz o pagamento. Aleluia. Só que a redenção tem que se pagar para te soltarem. Eu, você, a humanidade estava escrava. Aonde? Do pecado. De quem? De Satanás. Aonde? Do mundo. Escravo de quê? Da morte. Então esse quarto tipo de escravidão não nos dava permissão de entrarmos na eternidade. Porque o salário do pecado é a morte. Porque Satanás nos metia a viver em desobediência e éramos destinados para a ira. Porque o mundo faz as coisas que não glorificam a Deus. E Jesus diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, sendo escravos, precisávamos de ser redimidos. Só que cada tipo de redenção tem um tipo de valor. Se você vê os filmes, normalmente acontece que raptam uma pessoa, lhe prendem e ligam para pedir uma quantia para libertar a pessoa. Só que essa quantia é determinada de acordo com a dimensão do pai da pessoa que lhe raptaram. Se raptaram o filho de um marceneiro, a quantia não era muito alta. Mas se prendessem o filho de um presidente, o filho de um rei, então o preço tinha que ser o mais alto possível, porque ele tem condições, há valores para resolver o problema. Na antiga aliança, há uma descrição na sombra que revela qual é a dimensão do valor do pagamento. Salmos 49, versículo 8. Pois a redenção da sua alma é o quê? Aí está no grau superlativo. Vocês que falam português, né? Grau superlativo, quer dizer, é caríssima. Está muito mais do que o normal. Não é só cara, é que é caríssimo. Olha só, ela diga, esse é o valor da tua alma. Tu és caríssima. Está a chorar por causa de homem.
Está a chorar por causa de mulher? Está a chorar porque te fofocaram? Está a chorar porque ainda não casaste? Sabes o valor que você tem? Sabe quem está dizendo que você é caríssimo? É o Deus Todo-Poderoso. Está na palavra de Deus. Diga, você vai continuar essa cara. Diga, o teu preço é o preço da Bíblia. Céu e terra passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. Diga, é um custo muito caro. A redenção da alma é caríssima e cessará para sempre. Aleluia. Salmos 130, versículo 6. Vocês estão a notar que no passado Deus já anunciava o que ele podia fazer no futuro. Para Deus ninguém lhe apanha a pata. Deus faz tudo acontecer de acordo com a vontade dele. Mesmo quando te atropelam, está na vontade de Deus. Você não morre porque também está na vontade de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Muita coisa vai acontecer na tua vida aqui. Pode não ser bom para ti, mas é bom para Deus. Porque no tempo certo, quando se manifestar, o nome dele será glorificado. Quando venderam José, ele pensou que era mal, que Deus estava contra ele. Mas no final lhe venderam, porque ele tinha que preparar caminho para salvar toda a família dele. Minha mãe disse, estava a te vender. Isso demonstra o propósito que você tem na terra, de salvar uma humanidade que vai vir na tua direção. Não viva como qualquer pessoa, você tem um Deus e tudo o que ele faz está escrito na sua palavra. A Bíblia está dizendo que ele escreve o fim antes de começar o princípio. Está desesperada por quê? Está chorando por quê? Se você tem um Deus, ele sabe de tudo que você está pensando e mandou te dizer que tudo vai mudar. Porque às vezes parece que Deus nos abandonou. Mas não, ele está no controle de tudo. Ele sabe de tudo. Vê o que o salmista ansiava. A minha alma anseia pelo Senhor. Sabe, aquilo que você anseia determina o que está no teu coração. Se a tua alma anseia ainda birra fresca, é porque o Senhor não está no teu coração. Se a tua alma ainda anseia fornicação, é porque o Senhor ainda não está no teu coração. O salmista disse, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã. Vocês já viram segurança de manhã? Quando bate 4 horas, 5 horas, eles começam, eu não sei se oram ou pensam, só sei que eles querem que fique já claro, para virem lhes render, para ir em casa. Eles, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pela manhã. Significa que ele tem um desejo exímio em querer estar com Deus na manhã. Aleluia. Mais do que aqueles que guardam pela manhã. A seguir, espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Quando você está na antiga aliança e você encontra Israel, tira Israel, mete lá a igreja, mete você, porque toda a promessa que era canalizada para o povo israelita agora se abriu para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Então como é que eu vou ler esse texto? Espera, pastor Delson, no Senhor. Não espera nos homens. Os homens são maus, são falhos. Te ajudam hoje, te repontam amanhã. Te estendam a mão hoje, amanhã se voltam contra ti. Ele espera no Senhor. Se quer ter sucesso nessa vida, não espera no tio que te prometeu. Não espera no pai que te prometeu. Espera em quem? No Senhor. Espera no Senhor. Porque no Senhor há que? Misericórdia. No Senhor há misericórdia. Há coisa que você vai ter somente pela misericórdia de Deus. Sabes que tem coisa que acontece na tua vida, não é porque você orou e jejuou? Toda vez que você pensar que recebeu algo de Deus porque fez um sacrifício, estás fora da graça. Toda vez que pensarmos que temos um mérito, que conseguimos algo, porque eu canto, porque eu prego, porque eu tenho cargo, porque eu sirvo, porque eu oro todos os dias às 6 horas, eu oro às madrugadas. Quero dizer, meu irmão, estás fora da graça. Deus não te dá nada porque você orou. Deus te dá porque Cristo na cruz de Calvário fez a oração para a tua libertação. E o que ele disse? Tetelestai. Essa palavra está consumado. É uma palavra usada em Jerusalém para determinar o cumprimento do pagamento de uma dívida. Quando alguém pagasse uma dívida, eles pegavam o martelo e batiam assim. Tetelestai. Está quitado. O pagamento está concluído. Então tudo que recebemos não é mérito nosso, é que? Misericórdia. Por isso é que Lamentações 3:23 a Bíblia está a dizer que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã.
Diga, você está vivo pela misericórdia. Não é porque você estudou muito. Não é porque és inteligente. Não é porque te elogiam. É a misericórdia. Você pode aplaudir o Senhor? E nele há redenção. Está errado. Nele não há redenção. Nele há abundante redenção. O que é redenção? É libertação. De quê? De escravidão. Com quê? Com base no pagamento por um redentor. Então, em Cristo há abundante redenção. Significa o quê? Ah, eu já pequei muito, pastor. Você não sabe o que eu já fiz. Eu já fui no quimbanda, já fiz aborto, já traí, já matei, já roubei, já fiz de tudo. Eu acho que Deus não me quer mais. Quero te dizer uma coisa. O teu pecado, a tua falha, não é mais abundante do que a redenção de Deus. O abundante de Deus não é o abundante do homem. Para você que está a ser vencido pelo pecado, está no adultério, quer sair, não estás a conseguir. Quero te dizer, bem amado, há redenção em Cristo, há pagamento, há sangue a ser derramado para a tua alma, para poder libertar-te dessa situação pecaminosa. Nós não temos legalidade para viver preso no pecado. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Aleluia! Quem está debaixo da graça pode aplaudir Jesus. Nele há abundante redenção. A tua redenção não está numa igreja. A tua redenção não está numa religião, numa denominação. A tua redenção não está em alguma coisa fora de Jesus Cristo. Ali está dizendo nele, um artigo definido. Ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por que só nele, só dele, só por ele é que são todas as coisas? Porque só nele é que é a nossa redenção. Quando nós colocamos Cristo como supremo, como maioral, como altíssimo, não estamos a bajular, só estamos a lhe colocar no lugar que é merecido. Quando ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é um artigo definido. E os muçulmanos, os islãs, todo mundo que faz parte de uma outra religião fica nervoso diante dessa declaração de Cristo. Por que ele é o outro caminho? Se também tem Cacó Filipe. Por que também tem Buda? Tem Allan Kardec, tem Maomé. Cacó Filipe, Allan Kardec, Maomé, não há neles abundante redenção. O único que encontramos abundante redenção é quem? É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é um caminho. Um caminho. Não tem outro caminho. É através do caminho de Cristo. Ele é a verdade. Não tem outra verdade que pode te salvar. A única verdade é o próprio Cristo. E não há outra vida, porque Cristo é a vida. Por isso é que eu digo, para quando você está pregando o Evangelho, não diz a pessoa que tem que orar porque eu entrego a minha vida. Não. Quem não tem Jesus não tem vida. A única vida que Deus conhece. Estás a ver Deus? Quando olha para a terra, ele só conhece um tipo de vida. Gula, tu tens a tua vida. José, tu tens a tua vida. Eu tenho a minha vida. A Sandra, a Dionisa, cada um tem a sua vida. Mas quando Deus olha para a terra, ele não reconhece outra vida, a não ser aquela vida que nós recebemos de Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele vai mais longe. Ninguém vem ao Pai. João 14,6, filho. João 14,6. Algo aí interessante. Nem estava no meu esboço, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém faz o quê? Ele não disse vai. Ele disse vem. Ele é o caminho, é verdade, é a vida. E ninguém vem ao Pai. Quer dizer, também está a dizer que ele também é o Pai. Está a dizer que ele e o Pai não tem diferença. São a mesma pessoa. Se você tem o filho, você tem o Pai. Não, você pode celebrar o Senhor. Aleluia! Vamos voltar em Salmos. Então, remir significa salvar ou resgatar. Redenção é pagar para ter de volta aquilo que era seu. Redenção é o quê?
pagar para ter de volta aquilo que era seu. Vamos ainda dar um exemplo muito prático. Por favor, quem pode Sambo, faz favor. Supomos que esse bidão me pertence. Eu deixo aqui. E o Sambo tira. Essa é a humanidade que foi entregue nas mãos de Satanás. Para poder recuperar isso, tinha que se fazer um pagamento. Só que há outra coisa. O pagamento não foi feito para Satanás. Deus tem que pagar a quem a Satanás? Me fala ainda. A Bíblia vai dizer quem primeiro deu a ele para que depois possa lhe retribuir. Se dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então Deus, em Cristo, tinha que pagar a dívida ao próprio Deus por causa do pecado que o homem cometeu. E pagando essa dívida, ele disse, está consumado. E ele consumou para sempre a minha, a tua, a nossa libertação. E redenção é que? Recuperar o que pertencia a Deus. Então saímos das mãos do mundo, de Satanás, do pecado, de morte. E agora estamos nas mãos de quem? De Jesus Cristo. Muito obrigado. E o que é que ele diz? O que está na minha mão, ninguém consegue arrebatar. Não, você não entendeu. Diga, eu estou na mão de Deus. A doença não pode me tirar de lá. A pobreza não pode me tirar de lá. A bruxaria não vai me tirar de lá. Diga, eu estou na mão de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Redenção também significa tirar do mercado com base num pagamento por um redentor. Você já estudou a lei, o poder da compra? Sabe quando algo te pertence? Ninguém pode falar por que estás a usar assim. Aleluia. Cristo pagou a nossa dívida ao Pai para nos remir do pecado. Então, ele quando o cordeiro é morto na antiga aliança, na Páscoa, era o pagamento para a nossa libertação. E repara que quando o povo egito morria, todos os primogênitos, em Jerusalém, ninguém foi tocado. Sabem por quê? Porque havia um sangue que cobria aquele povo. Então não podemos falar de redenção sem falar do sangue do cordeiro. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Sabe, você quando começa a ter exposto a essas verdades, nenhuma coisa mais mínima te abala da igreja. Não há nada que te tira da igreja, porque você entende que o teu compromisso não é com a igreja, é antes com Cristo e depois com a igreja. Alguém diga aleluia. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em quê? Em resgate por muitos. Essa palavra resgate é o quê? Redenção. Aleluia. Aleluia. Dar a sua vida em resgate por muitos. Ele deu, ninguém lhe obrigou. Ele fez isso porque ele te amou primeiro. E repara, quando você não merecia ser amado por Deus, quando você não merecia nada de Deus, além de condenação, ele vem não para ser servido, mas para servir e dar a vida. Estás a entender? A maior dimensão de serviço para Deus na terra é o que Cristo fez. Às vezes no protocolo estamos armados porque fazemos protocolo. Às vezes na pregação estamos armados. Às vezes no coral estamos armados. Mas a maior dimensão de serviço é dar a tua vida a favor de muitos. É dar a tua vida. A exigência maior é dar a tua vida. Ele não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em pagamento para a libertação de muitos. Aleluia. 1 Coríntios 7, 23. 1 Coríntios 7, 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servo dos homens. Mete NVI, filho. NVI diz alto preço, você não está em erro. Ah, por um preço, não. Mete King James, filho. Ai, meu Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa versão? Foste comprado pelo quê? Pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravos dos homens. Diga, você é elevado. Diga, você custou um altíssimo preço.
Não fica atrás dos homens. Eles podem te abandonar, mas o Senhor nunca vai te abandonar. Aí quando ele não se torna escravo dos homens, significa não se torna dependente emocional dos homens. Porque se me deixar vou morrer. Porque me deixou vou se matar. Mas você não sabe o teu valor. Porque já, como eu já disse mesmo, se esse homem me deixar, eu vou mesmo se tirar a vida. Quando você não conhece a palavra de Deus, você vive numa posição deplorável, raquítica. Você gosta que te tenha pena. Você quando nasceu, o homem estava contigo. Viveste 20 anos, 30 anos, você não tinha esse homem. Agora não estava ainda nem há um ano. Só porque ele foi embora, já quer se matar. Diga, jamais me tirarei a vida. Diga, eu repreendo o espírito da morte. Diga, eu fui comprado com um elevado preço. Há um elevado preço que pagaram pela minha vida. Pergunta só, você está entendendo o que você vale? Porque ele me mentiu. E você vai notar que as queixas dos bebês espirituais é sempre as mesmas. Namoros, relacionamentos, caráter, não tem dinheiro, porque não tem não sei o quê. Elevado preço. Coloca na tua mente. Eu custo um elevado preço. Se o fulano que você gosta não te quer, não se preocupa. Deus vai enviar outro melhor do que ele. O que me conta no mundo é que tem sempre alguém mais do que o outro. Fizeste já voto de castidade, significa que esse homem vai se matar. Às vezes esse homem vai morrer já no próximo ano. Deus não quer que você se comprometa com ele. Vai ficar viúva cedo. Ele está mal porque não quero mais essa dama. Deus está alegre porque a minha filha vai ter um outro marido que vai viver há muito tempo, vai envelhecer. Ela levar a bengala. Amor, I love you. Há coisa que Deus tira. Nós pensamos que é diabo, mas é Deus a nos preservar para coisas maiores. Oh, meu amado, se ele foi, não se preocupa. Ainda virá outro melhor do que aquele. Às vezes você falava com o mundo, o que vai vir também fala o mundo. Às vezes o que foi, só andava de culpa pata, o que vai vir, vai andar de V8. Está chorando porque o homem te deixou. Não, você não sabe o teu valor. Não, se você soubesse, a tua postura seria diferente. Sabe quando você sabe o teu? Está vendo? Quando algo é valoroso, é que os vendedores não têm vergonha de meter o preço. Foi quando que eu estava no shopping, vi um plasma 65 polegadas, Full HD, top, Smart TV. E eu estou olhando, vou dizer 01, vou dizer 0. Está bem caro, já. Mas o dono nem está preocupado comigo, porque ele sabe o valor que aquilo tem. Sabe de uma coisa? Pedro nos explica bem o quanto nós custamos. 1 Pedro 1, 18, 19. Para ficar escravo de homem, se castigar nas amigas, porque se não andarem contigo você não vai bater. Porque eu também tenho que meter roupa curta, senão não vou andar com as minhas colegas da universidade. Vamos falar, eu sou muito velha. Escrava de homens, escravo dos homens. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que foste resgatados. A pergunta ainda, estás ciente? Estás mesmo consciente? Tipo, tens consciência disso? Não, fizesse mesmo a conta, estás certo disso? A informação chegou no teu HD. Sabe como é que a verdade é boa? Estás ciente de que não foi mediante valores perecíveis, como que? Prata e ouro. Isso é que é valor perecível. Sabe? A prata e o ouro são o topo da terra. Mas essa moeda, na dimensão espiritual, não tem expressão. Então você tem que estar ciente do que você custou. Que foste resgatados. De novo, redenção. Que pagaram o preço para a tua libertação. Que não foi, do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Esse antepassado é uma referência a quem? A Adão, que nos colocou no mundo do pecado. A seguir? Mas fostes, está a dizer que vai ser
ou já foste? Sabe, não começa a viver com Deus como se você estivesse ainda no passado. Você não vai ser liberto, você já foi liberto. Você não vai ser resgatado, você já foi resgatado. Fostes resgatado pelo quê? Precioso, não só sangue, precioso sangue. De quem? É o que eu digo, que ele quebrou o protocolo. Deus não tem sangue, porque é espírito. Então ele quebra o protocolo da divindade. Se torna um homem só para ter sangue, para derramar a favor de ti. Então como daí? Vamos dizer, sangue de quem? De Cristo. Quem é Cristo? É Deus. Será que entendeste alguma coisa? Se o teu pagamento não é ouro, não é prata, mas é sangue de Deus, a Bíblia diz que sangue é vida. Então quer dizer que o valor da tua vida é quem? É a vida de Deus. Vida de Deus. Quanto vale a tua alma? A vida de Deus. Essa verdade está entrando mesmo em muita, mas não está chegando no coração. Essa parte é que me dói. Deus, Criador dos céus e da terra, o Adonai, o El Shaddai, preferiu morrer para você viver. Você custa a vida de Deus. Se alguém quiser te matar, tem que matar ainda Deus primeiro. É impossível matar Deus. É impossível matar a Deus. Porque ele morreu para nunca mais viver, para nunca mais morrer. Quer dizer, ele morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Quer dizer que é impossível Deus morrer novamente. Mesmo que Deus quiser, já não poderá morrer. Porque a ressurreição vem do grego anastase, ressurgiu para nunca mais voltar onde já saiu. Da mesma forma que Deus nunca mais vai morrer. Todo aquele que tem Jesus tem a vida eterna e nunca mais vai morrer. Porque quando o olho fechar aqui, vai se abrir na eternidade. Na presença de Deus, não haverá lágrima, não haverá choro, não haverá doença, não haverá tristeza, não haverá nada mais, nada mais, nada mais, além de satisfação total naquele que me amou e me entregou na cruz de Calvário. Diga aleluia! Você pode aplaudir Jesus? Pedro está a enfatizar o que foi escrito, foi dito na Páscoa. Cordeiro sem mácula, sem defeito. Então Pedro estava a dizer, olha, aquela Páscoa que aqueles homens viram um animal, nós vimos o próprio Cristo a ser morto em nosso lugar. Aquilo que era sombra, nós já estamos na realidade. Foi oferecido para a nossa redenção. Aleluia. Colossenses 1:13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Ele fez o quê? Nos redimiu, nos libertou. Da onde? Do domínio das trevas, do domínio do pecado, do domínio de Satanás, do domínio do mundo. O pecado não pode te dominar, você já foi resgatado. Se você não tiver consciência disso, vai viver como alguém que ainda é preso. Aleluia. Nos resgatou e nos transportou, nos tirou de uma dimensão para outra, no reino do seu Filho amado, reino de justiça, reino de santidade. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Eu podia espremer aqui muito, mas agora eu pergunto, se Jesus não é homem, é homem. Eu não sei que ele é homem, tu não sabes que ele é homem, por que tiveram que meter mais Jesus Cristo homem? A resposta está ali. Só há um Deus, só há um mediador. Só que esse mediador tinha que ser homem. Então é uma referência à humanidade de Cristo. Quer dizer que Deus se fez homem para salvar o homem, que sou eu e você. Diga, estou a entender, diga, estou a entender. Não, eu sinto mesmo que essa palavra está entrando mesmo na alma de muita gente. E sabe de uma coisa? O teu espírito responde à palavra. Por isso é que até o teu semblante já mudou.
Porque a palavra tem essa capacidade de te levantar e te colocar na tua posição de domínio. A seguir, ele se entregou. Quem? O homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Ele se entregou, ninguém lhe obrigou, ninguém lhe empurrou, ninguém lhe agitou, ninguém lhe encarquilhou. Ele próprio se entregou. Ele disse: a minha vida ninguém tira, eu próprio dou e torno a receber. Então Cristo morre propositalmente. Sabe, o romano quando lhe picou, ele pensou que não estou a lhe fatigar. Não, Cristo estava dizendo: eu estou a fatigar o pecado. O problema é o sangue que caiu. Sabe, era bom que não tivesse sangue, o sacrifício seria rejeitado. Mas quando picaram com chucho aqui, saiu sangue. Aquele sangue é o pagamento para o resgate de todos nós. E o que me conhece em Deus é que resgate é para todo mundo. Não é só para os que estudaram, não é só para os que têm dinheiro, não é só para os que têm carro, casa, avião, não. É para todos nós, é para mim, é para você. Até aquela pessoa que está lá atrás, com o que está aqui à frente, o que está lá atrás, com o que está aqui no altar. Todo mundo que crê em Jesus é beneficiado por esse resgate. Não há limite no resgate. Todo mundo que crê em Jesus é resgatado por Ele. Alguém diga glória a Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Giovanna Shekinah, Giovanna Shekinah. Quando Cristo chegou, já é tema de uma pregação. Quando Cristo chegou, meu Deus, estávamos presos no pecado, presos na morte, mas quando Cristo chegou, estávamos presos na esterilidade, estávamos presos na maldição, mas quando Cristo chegou, quando Ele chega, a cura para o doente, quando Ele chega, a libertação para o caminho, quando Ele chega, a esperança para aquele que está triste, quando Ele chega, a paz para o desviado, para consolar o coração daquele que foi magoado. Quando Cristo chegou, não chegou como um drogado, não chegou como uma prostituta, chegou como sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Tinha mesmo sumo aí, não, vamos retirar o sumo desse versículo. Sumo sacerdote era uma classe da tribo de Levi que tinha autorização legal de entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios para si e para a humanidade. Só que Cristo, quando Ele chegou como sumo sacerdote, Ele não tinha sacrifício para Ele, porque Ele não tem pecado, mas Ele tinha sacrifício para nós, porque o sangue dele era o próprio sacrifício para salvar a humanidade. Então a única pessoa legal a entrar na presença de Deus era Cristo. E outra coisa, a tribo de Levi, quando o sacerdote morria, tinham que esperar o outro. Mas Cristo vive eternamente para continuar a ratificar, a enfatizar o pagamento que Ele fez por mim e por você. Aonde? Na cruz de Calvário. Como sumo sacerdote, dos benefícios que estavam por vir, Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por homens. Arão entrava no tabernáculo que Moisés construiu, com Elioabe, com aqueles outros. Cristo, sabe, o tipo de tabernáculo também determina o tipo do sacrifício. No tabernáculo do céu não entra qualquer sangue, nem entra sangue de animal. A Bíblia vai dizer que Cristo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por homens. Sabe de uma coisa? O sangue Ele verteu aqui, mas não parou por aqui. Ele levou esse sangue no tabernáculo perfeito, na presença de Deus. Verdadeiro santo dos santos não era aquele terceiro lugar, não. Aquele era sombra. Realidade é os céus. Mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Como você não foi criado nessa criação, então o sacrifício não podia ser feito nessa criação. São coisas de espírito que têm que levar noutra dimensão. A seguir, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos. Até eram bons, até tinham alguma preciosidade, alguma validade, mas não era suficiente para cobrir o meu e o teu pecado.
Porque na antiga aliança o pecado era coberto, estava lá, só escondiam. Como na Páscoa, meteram sangue, o povo estava lá dentro, mas não morreram porque estavam escondidos. Na nova aliança, está a dizer que ele, porém, mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas. De uma vez por quê? Não há mais sacrifício para ti. Já foi feito. Por isso, oferta não é sacrifício, é gratidão a Deus. Jejum não é sacrifício, é gratidão a Deus. Não há sacrifício maior ou superior àquele que Cristo fez na cruz de Calvário. Se te pregarem para se sacrificar, fuja daquela igreja falsa. É hipócrita, não é bíblica. A igreja bíblica descansa no sacrifício de Cristo na cruz de Calvário. De uma vez por todas, conquistando. Quando está falando de conquista, quer dizer que houve um desafio, houve um concurso. Ele conquistou eterna redenção. Não conquistou redenção, eterna redenção. Quer dizer, você foi eternamente comprado por Deus, eternamente liberto por Deus. Ei, você foi eternamente redimido por Deus. Onde é que aconteceu isso? Na cruz de Calvário. Você entende a importância da cruz? Você entende que a cruz é o alimento que a igreja precisa? Você entende que ele conquistou eterna redenção? Aleluia! Eterna redenção. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros. Quer dizer, o sangue dos animais da antiga aliança só purificava por fora, mas dentro continuava sujo. Aleluia. Aquele sangue lhe tornava puro apenas por fora, mas dentro continuava. 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência. Por que você está com peso de consciência ainda? Por que até hoje você vive perto do sono? Por causa do pecado que você cometeu, do erro que você cometeu. Está a dizer aqui claramente, esse sangue vai nos purificar completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Diga, minha consciência está pura, minha consciência está limpa, porque o preço foi pago na cruz de Calvário. Você pode aplaudir o Senhor? Romanos 6, 22. Giovana Shekinah. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, temos o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Sabe o que ele quer dizer? Agora que você já aprendeu que era escravo do pecado, Cristo te liberta do pecado, te liberta de Satanás, te liberta do mundo. Qual deve ser a tua postura daqui para frente? Agora libertos do pecado, foste transformado em quê? Escravos de Deus. Houve troca de escravidão. Eras escravo de Satanás, eras escravo do pecado, eras escravo do mundo. Agora te tiraram de lá, te tornaram escravo de quem? De Deus. Diga, eu sou escravo de Deus. Sabe o que significa ser escravo de uma forma resumida? É não ter vontade própria. É ter a vontade do teu dono. Porque se você não quer dormir, se você quer dormir, ele fala, não vais dormir agora. Nós temos dificuldade em entender o que é ser escravo, porque não vivemos no tempo da escravatura física, né? Dos nossos antepassados. Então, está a dizer agora, tende o vosso fruto para a santificação. Tenha o teu corpo como instrumento de santificação. Como é que eu posso me santificar, pastor? Orando, meditando a palavra de Deus. Aleluia. É a forma de você se santificar. Quer dizer, tenha o teu corpo como fruto para a santificação. E outra coisa, se você andar em santificação, que é o abandono progressivo do pecado, o abandono de tudo que é contrário à vontade de Deus, para viver segundo a vontade de Deus, há uma recompensa no final. E diz, e por fim, a vida eterna. Você não está se santificar. Quer vida eterna para quê?
Aleluia. Quem se santifica, no final, tem direito à vida eterna. A redenção está casada com a propiciação. O que é propiciação? É uma oferta substitutiva da justiça divina e cancela a ira divina. Aleluia. Sabe quando cobriram aquele sangue? A ira de Deus passou pelo Egito, mas não entrou na casa do povo israelita. Porque o sangue era o sacrifício substitutivo. O que aconteceu? Na casa do Egito, mataram os filhos primogênitos. Na casa de Israel, não mataram os filhos primogênitos, porque mataram o filho primogênito. Vou repetir. Na casa do Egito, mataram os filhos primogênitos. Na casa dos israelitas, não mataram os filhos primogênitos, porque mataram o filho primogênito. Na conta dos filhos primogênitos. Então, o meu irmão mais velho já morreu. Eu não posso morrer mais. Uma dívida não se paga duas vezes. Já foi paga. Eu vou apenas desfrutar aquilo que o meu irmão conquistou por mim. Então, propiciação é o quê? É a substituição. Onde era morte, meteram vida. Onde era vida, meteram morte. Mataram Cristo, para Deus não te matar mais. Gostei do teu sorriso, minha irmã. Está a ver o sorriso de quem tem da salvação? É um sorriso que independe da circunstância. Não sabe o que vai comer mais tarde, mas eu sei que eu tenho a minha salvação eterna. Não estou a trabalhar ainda, estou a passar dificuldade, por cuja causa padece, como diz o apóstolo Paulo. Também isso, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Até naquele dia. Para guardar o meu depósito. Há um depósito em Deus. Há um depósito à tua espera. Cada oração que você faz está no teu depósito. O teu casamento está no depósito. Está vendo quando alguém vai comprar uma coisa no mercado e diz, olha, aqui não tem, mas tem no depósito. Ele não precisa ficar preocupado, porque sabe, quando darem a volta, vão trazer. Deus guardou o teu bom depósito. Você pode padecer, pode passar dificuldade, mas não há nada que te retira da igreja. Escuta, Paulo diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Muitos vão abandonar a igreja, vão voltar na bebedeira, vão voltar no mundanismo, vão voltar na carnalidade. A única coisa, o único comprovativo que pode nos manter firme, apesar das dificuldades, das tempestades, da doença, do desemprego, da pobreza, da dificuldade, o que nos mantém firme é o conhecimento da palavra de Deus. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Talvez ele está dizendo assim, por cuja causa padeço. Também isso. Mas eu sei em quem tenho crido. Aquilo que você padece deve ser sustentado por aquilo que você sabe. Pode dizer, não me envergonho. Eu sei em quem tenho crido. Você tem vergonha porque o homem te deixa? Vão te perguntar para o teu namorado, vai dizer, não está contigo. Tens vergonha disso? Pode dizer, não me envergonho. Fui no bloco operatório sair, não me envergonho. Eu sei em quem tenho crido. Quem diria que um dia eu voltaria a pregar? Eu sei em quem tenho crido. Será que você sabe em quem você crê? Será que você crê que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Será que você crê que Ele não mudou? Será que você crê que operando Deus, quem impedirá? Deus dado, eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Aleluia! Levanta por gentileza. 1 João 4,10. Giovana Shekinah Assim, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Nisso consiste o amor. Não que eu e você amamos a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele fez o quê? O teu amor é uma resposta ao amor de Deus. Não é você que começou a amar a Deus, é Deus que te amou primeiro. Ele nos amou e enviou o seu Filho. Como que? Propiciação. Como oferta substitutiva
pelos nossos pecados. E para encerrar, 1 Coríntios 5:7. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais que... Diga, qual é o fermento velho que você tem que deixar? Esse fermento é uma alusão ao pecado. Livra-te disso. Deus te chamou para viver em dimensões maiores. Bebedeira é muito baixo para ti. Fornicação é muito baixo para ti. Mundanismo é muito baixo para ti. Livra-te do fermento velho. Fofoca é um nível muito baixo comparado a ti. Orgulho é um nível muito baixo comparado a ti. Deus te chama para coisas maiores. Você merece mais. Você pode chegar mais longe. Livra-te do fermento velho, a fim de que sejas que? Massa nova. Deixa a palavra mudar a tua vida. Deixa a palavra ditar o teu comportamento. Deixa a palavra ditar as tuas emoções. Deixa a palavra guiar o teu ser completamente. Deixa a palavra guiar as tuas finanças. Deixa a palavra guiar o teu relacionamento. Deixa a palavra guiar o teu casamento. Deixa a palavra guiar a tua forma de trabalhar. Seja massa nova e sem fermento. Assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi que? Aplauda o Senhor Jesus. Giovana Shekina, Yaya, oh. Giovana Shekina, Yaya, oh. Giovana Shekina, Yaya, Giovana Shekina, Yaya, oh. Giovana Shekina, Messias, Cordeiro, Yaya, Giovana Shekina, Ora Shekina, Ora Shekina, Yaya, Giovana Shekina, Yaya, Yaya, Giovana Shekina. A esperança para mim, a esperança para mim. Giovana Shekina, a esperança para mim, redenção é para mim. Giovana Shekina, Cordeiro, a Páscoa. Giovana Shekina, Giovana Shekina, Giovana Shekina. Cadê o som?